Olá, gente. Então, segunda série, português, né, ensino médio, questões de predicação verbal. Então, na nossa última aula, né, nós vimos o quê? A predicação verbal, também conhecida por transitividade verbal, elemento-chave, não é isso, da análise sintática das orações, é trabalhar, né, ver o sentido do verbo e verificar ali a sua predicação. Lembrando que nós temos VTD, não é? Na aula passada, a gente viu, eu coloquei já o que cada letra significa. Agora não precisa mais, né, gente? Então, só vou falar verbo transitivo direto e o seu complemento é o objeto direto. Que é aquele VTD, OD, né? Então, VTI, verbo transitivo indireto, objeto indireto. VTDI, objeto direto e objeto indireto. Certo? Pode estar invertido também, viu? E o VI? E o VI? Que não precisa de complemento. Normalmente o que aparece aqui, gente, são os advérbios, adjuntos adverbiais que indicam circunstâncias. Observe o seguinte, eu até coloquei isso no plantão para vocês, não foi, gente? Eu tive aqui o quê? Esse transitivo e aparece o Tzinho, vou até mudar de cor. Ó, aparece o Tzinho de transitividade, vou botar aqui o Tzinho com outra cor, para vocês colocarem aí. Quando aparece esse Tzinho no nome, né, deixa eu mudar aqui rapidinho, ó, transitivo, isso quer dizer que esses verbos, eles precisam de complemento. Esse complemento, gente, é a informação, a parte daquilo que eu vou analisar do verbo. Eu trouxe questões para a gente analisar. Durante a aula, vão ter questões que eu vou pular. Eu não vou trabalhar sequencialmente, eu vou pular e vou dizer, essa vai para o plantão, tá certo? Aí durante o plantão eu vou perguntar algumas questões para vocês, algumas situações dessas alternativas, tá bom? Quem for acertando, eu já combinei isso com vocês, eu vou estar acrescentando pontuações de participação efetiva no plantão, tá bom? Então prestem atenção. Então eu tenho, quando aparece um T de transitivos, que é o complemento, essa informação. Olha, uma coisa importante para ser dita. Gente, predicação verbal, você tem que analisar o contexto. Não existe outra alternativa. Eu tenho aqui os conceitos, tenho, não é? Eu sei que aqui o verbo transitivo é direto e, portanto, ele não precisa de preposição. Ele não precisa de quê? De preposição. Então, se ele não precisa de preposição, objeto direto é sem preposição. Eu tenho um verbo transitivo indireto, então ele precisa de preposição. Então, eu estou trabalhando os conceitos, a gente vai analisar a situação. E o VTDI, aí eu olho para cima. Eu tenho D de direto, não precisa. E eu tenho o I de indireto. Então, ali eu tenho um verbo que vai necessitar de dois complementos. Um com preposição e outro sem. Então, eu tenho inclusive aqui. Professora, eu sou muito curiosa, eu tenho olhado nas gramáticas, não tem no livro de vocês não. E aparece sim um objeto direto com preposição. Tem mesmo, gente, tem um objeto direto preposicionado. Professora, existe outro termo que eu já vi na minha gramática. Quem tem gramática em casa e às vezes é curioso, gosta de ficar olhando, né, a parte sintática. Tem um objeto indireto e direto que é chamado de pleonástico. Esses dois termozinhos gramatical a gente não vai trabalhar por enquanto. Não se preocupe, não há oportunidade a gente trabalha, mas existem, de fato, tá bom? Então vamos lá. Prestem atenção que em algum momento durante a aula eu vou dizer, aí é para o plantão. Às vezes eu não vou nem dizer que é alternativa, certo? Então eu posso dizer, que verbo é esse? Me falem aí. É a pausa que é para o plantão, tá bom, gente? Então vamos lá. Julgue as alternativas em verdadeiro ou falso. Para eu analisar o verbo, eu não vou ficar assim, quem gosta, gosta de, né? Furou, furou. A gente vai analisar no contexto, tá bom?
O primeiro caso foi bem simplesinho, realmente, né? Quem gosta, Pedro gosta de viajar, então ele gosta de quê? Qual é o verbo que necessita de complemento com preposição? Porque se eu perguntar o verbo, ele vai me dizer o que é que Pedro gosta, gente. E digam aí, o que é que Pedro gosta? De viajar, professora. Então, isso quer dizer que eu tenho, se a gente analisar, não é? O que está lá no caderno, no módulo de vocês, então eu tenho um verbo VTI. Então, eu tenho um objeto indireto. Eu não vou nem analisar a alternativa, vou analisar aqui em cima. Chamei o mecânico. Eita, olha, esse verbo chamar, ele é perigoso. A gente vai trabalhar, inclusive, em regência verbal, terceira série do médio. Por quê? Porque chamar, ele não vai só ter um sentido, né? E muito menos uma transitividade. Ele só fez chamar mesmo. Ele chamou alguém, ele chamou um mecânico. É esse o sentido aqui. Mas eu posso chamar um mecânico de excelente profissional. Então, eu chamei alguém de alguma coisa. Ali eu já tenho um objeto indireto. Tá bom, gente? Mas nesse contexto, ele chamou o quê, gente? Um mecânico. É assim, professora, que eu vou analisar? Vai analisar no contexto, certo, gente? Então, chamei o que aqui, gente? Um mecânico. Então, objeto direto, VTD. O pneu furou. Ora, também aqui não tem nem complemento, né? Mas eu poderia colocar aqui. Quando eu cheguei em casa, vírgula, o pneu furou. O pneu furou na garagem. Né? Já aconteceu comigo, né? Quando eu parei o carro em casa, o pneu furou na garagem. Ainda bem, graças a Deus, foi bem na garagem. Ou seja, observe que eu tenho outras informações. Eu poderia colocar aqui vários termos, gente. Adjetivos adnominais, adverbiais. Mas eu quero saber o seguinte. Furou, furou. Eu tenho ali a ideia completa no verbo, certo? Então, eu tenho o verbo VI. Agora, já o verbo entregar. Nesse caso, vamos ver. Quem entrega algo. Ele entregou o quê, gente? Os documentos. Ele entregou o quê? Os documentos. A quem? Para quem? Observe que eu tenho aqui a preposição. Né? Eu tenho aqui uma preposição. Então, e agora? Se ele entregou algo que está sem a preposição, eu tenho um objeto direto. Com preposição, um objeto indireto. Qual é o verbo que eu tenho dois complementos, um direto e o outro indireto? O VTDI. Pronto, agora sim eu consigo ir para as alternativas, porque se a gente for primeiro para as alternativas, vai ficar uma confusão no nosso cérebro, né? Mas ele quer, na verdade, verdadeiro e falso, não é para marcar uma alternativa. Em um, porque aqui não está, acho que eu apaguei essa parte, mas ó, em 2, em 3, em 4, então vamos lá. Em um, possui um verbo transitivo indireto. Até aqui está certo. E o 2 possui um verbo intransitivo. Aqui é verbo intransitivo? Não está falso. 3 possui um verbo transitivo. Vamos só voltar. Aqui é um verbo transitivo indireto. Ora, não. Já está errado, né? Já tem uma parte errada, já está falso. 4 possui um verbo transitivo direto. Não, já está errado, né, gente? Ou é transitivo direto? Ah, não, aqui está escrito transitivo direto e indireto. Até aí está certo. Realmente VTDI. E o 2 possui um verbo transitivo direto. Aqui a gente já tem um verdadeiro. 3 possui um verbo intransitivo. Verdade, até aí. E o 1 possui um verbo transitivo indireto. VTI. Correto. E 2, né? Vamos lá. 2, aqui, possui um verbo VTD, correto. E o 4 possui aqui, é um verbo VTDI, também está correto. Certo, gente? No próximo, vejam só. No próximo slide, ó. Aí eu vou fazer a pergunta no plantão para vocês. Só quero que vocês observem o seguinte, ó. Durante o plantão eu vou perguntar, nesse contexto, quem telefonou?
Qual é a transitividade? Aqui ele vai colocando as transitividades verbais. Vocês vão marcar aí em casa, marca aí no caderno, coloca assim, segunda questão, qual é o gabarito. Eu quero saber o seguinte, esse telefonou, qual é a transitividade verbal? Estudava, não vale sair do contexto. Ah, quem estuda, estuda algo, mas quem estuda, estuda. Cuidado, viu? Então, sugerir. Quem sugere, sugere algo. Quem sugere, sugere algo para alguém. Cuidado, não saiam do contexto. Eu vou perceber no plantão se vocês saíram do contexto, porque no contexto você vai ter que fazer a pergunta ao verbo para descobrir a alternativa. Tá bom, gente? No próximo. Bom, agora eu faço. Aí eu trouxe a tirinha, né? Aí, veja meu estilo. Quem vê algo. Eu acredito que seja isso que ele quer, né? Ele não quer saber a interpretação, ele quer saber, na verdade, a estrutura, né? As orações. Aí, veja meu estilo. Você vem sempre aqui e elas não resistem à minha cantada. Então, repare, gente, eu tenho aqui o verbo ver. Quem vê, eu vou analisar no contexto. Quem vê algo. Ele viu o quê? Ó, ele viu o quê? Meu estilo. O objeto direto. Você vem, quem vem, vem. Esse sempre aqui são os adjuntos adverbiais, estão indicando circunstância, certo? Então, esse vem aqui, ele é o quê? VI. Quem resiste, no caso ali, quem não resiste, né? Quem resiste ou quem não resiste a algo, a alguém ou a alguma coisa. Aqui ele, na verdade, não resistiu à minha cantada. Inclusive, gente, tem aqui a fusão, né? Aqui por trás, não é? Que é o A mais A, que aqui já tem a preposição, né? Que é a preposição mais artigo. Então, eu tenho o verbo aqui VTI. Por quê? Porque ele necessita de um complemento com preposição. Próximo. Aí o verbo consumir, não é? Esse que consomem, né? Que consomem, quem consome? Consome algo, consome alguma coisa. Ele consumiu o que, gente? Aqui, 40% de toda a gasolina do planeta. Então, observe que eu faço a pergunta dentro do contexto, né? Ó, que é o verbo VTD. O mesmo tipo de complemento, ora, você não conseguiria analisar a alternativa se não analisasse a oração, né? Então, eu tenho aqui o verbo VTD, e qual é o complemento exigido pelo VTD? OD, porque é isso que a questão está pedindo. Qual é a outra alternativa que eu tenho ali, um objeto direto? O mundo sofre com a falta de capacidade de refino. Quem sofre, sofre. Ou quem sofre, sofre com algo. Ali naquele caso, quem sofre, sofre com algo. Ele sofre com o quê? Com a capacidade de refino moderno. Deixa eu botar até, que é o objeto indireto. Eu tenho aqui a preposição com, né? E outras adjacentes na Bacia de Santos vêm, né? E outros, inclusive está faltando até um acento ali, né? Não sei se foi erro de digitação da questão, mas faltou aqui, está plural, né? E outros adjacentes vêm, na Bacia de Santos vêm, quem vem, vem. Observe que o verbo vir, gramaticalmente, ele tem regência própria, né? Bom, ele é VI. VI, ele é verbo transitivo. Outra oportunidade, reside. Quem reside em algum lugar, não é? Então, eu tenho ali o verbo residir como o que, gente? VTI. Mas esta é uma tendência que se vem espalhando. Qual é o verbo vir de novo, né? O verbo vir, né? Então, eu tenho VI. Bom, quem gera algo, gera alguma coisa, gera alguém, né? Também tem gerar alguém. Então, esse gerar aqui, eu tenho VTD. Quem gera algo, gera alguma coisa. Então, algo, alguma coisa, certo? Então, eu tenho aqui, na verdade, um complemento sem preposição. Então, quem é um complemento sem preposição? O objeto direto.
O que é que a questão quer? Depois de analisar as alternativas, qual é o mesmo tipo de complemento exigido de cima? O objeto direto aparece na letra E. Certo, gente? Próximo. Deixa eu ver se eu coloquei. Quinta. A quinta é com vocês. Eu tenho aqui, repare só, o verbo pensar, não é? O verbo pensar é quando repetir isto, não é? Então faça a pergunta ao verbo, porque só vou dar, vou ser boazinha nesse primeiro verbo, que repete algo. Né? Aqui observe que eu tenho um pronome, né? Mas ainda é complemento verbal. É por isso que eu digo que o assunto de pronome assume todas as funções sintáticas, gramaticais, né? Então eu tenho aqui, olha, o pronome completando o verbo VTD. Mas só sei de uma coisa, aquele é objeto direto, que está sem preposição, então quem repete algo. Vocês farão o restante. Pensei, o verbo pensar, faça a pergunta aqui ao verbo, né? O verbo passar, eu acho que só, né? Bom, na frase acima, os verbos destacados são, está facinho, façam, no plantão a gente conversa melhor, não é? Deixa eu ver se tem mais outra alternativa para vocês. Sexta questão, do Pantanal corra até Bonito. Quem corre, corre. Ali eu tenho circunstância, né? Onde o mundo de águas cristalinas faz tudo, né? Esse fazer aqui, né? Quem faz algo. Deixa eu botar aqui logo, né? VI, aqui fazer, VTD. Parece, gente, olha, o verbo parecer, certo? Algumas pessoas, a professora vai ser sempre verbo de ligação, gente, olha, inclusive no livro de vocês tem essa partezinha de verbo de ligação. O verbo de ligação só será verbo de ligação se ele indicar uma característica. Por que, professora? Por que a senhora está assinalando isso? Parece tão simples e porque eu tenho assim, ó, o menino está doente. Ó, o menino está doente. É melhor o menino estar saudável, né, gente? Aproveitando esse período. O menino está saudável. Ó, está saudável. Certo, até aí tudo bem. Você observe que eu tenho um verbo que está ligando a característica ao sujeito. Agora, quando eu digo assim para vocês, o menino está aqui. Eu tenho a mesma classificação, o mesmo sentido do verbo, se eu não estou mais indicando uma característica do sujeito. Onde eu quero chegar? O verbo de ligação só vai servir para isso, gente, para ligar uma característica ao sujeito. O verbo parecer aqui. Percebe que eu tenho o verbo parecer? Vamos ver o que eu tenho depois. Um imenso aquário. Olha, do Pantanal corra até Bonito, onde um mundo de águas cristalinas faz tudo parecer. O que é que faz tudo parecer um imenso aquário? Um mundo de águas cristalinas. E como é esse mundo de águas cristalinas? Parece um imenso aquário. Está vendo como fica mais fácil fazendo a pergunta ao verbo? Só vou repetir, ó. O que parece um imenso aquário? Um mundo de águas cristalinas. Então, eu tenho aqui uma característica. Quem é que faz isso, gente? Quem é que liga uma característica ao sujeito? O verbo de ligação. Então, vamos analisar onde é que está essa resposta. Na letra A, não é? Olha. VI, VTD e verbo de ligação. Próximo. Ó. Agora sim, encerrou, não foi, gente? Bom, aí vocês vão ver que eu coloquei questões no caderno mais, certo? Prestem atenção, tá bom, gente? Que não é no capítulo, agora é no caderno mais, no módulo 7, páginas 12 a 19. Lembrando que durante o plantão, gente, já corre para pegar o livro. E também a gente trabalha com as questões de lá durante o plantão. Até a próxima.